Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira trazendo muita informação relevante e muitos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. Sempre falamos aqui sobre temas relacionados ao direito do consumidor, ao direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. E hoje vamos falar de um tema que sempre durante o ano recebemos muitas perguntas, que é sobre direito do trabalho. E o programa de hoje é um programa temático. Vamos falar sobre assédio moral nas relações de trabalho. E quem está conosco hoje aqui é um grande especialista no tema, Dr. Paulo Dias. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Sempre um prazer estar aqui com o pessoal. Bom, vamos então já começando a primeira provocação, né? Então, sobre o que é o assédio moral no ambiente de trabalho, doutor Paulo. A pessoa tem muitas dúvidas sobre o que é assédio, o que não é assédio. Com certeza, ainda mais nos dias de hoje, né? Que nós temos aí um mundo todo globalizado, as empresas extremamente competitivas, as cobranças, né? O assédio moral nas relações de trabalho é a exposição dos trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras, feitas de forma repetitiva e prolongada. Ou seja, essa exposição a situações humilhantes, ela é feita de forma reiterada, não é um único episódio, né? E o trabalhador sofre uma conduta abusiva por parte do empregador, através de escritos, de palavras, de gestos, de atitudes, muitas vezes do isolamento, e essas situações, essa conduta abusiva, ela acaba interferindo na vida do trabalhador, de forma, inclusive, em muitos casos, a afetar a saúde mental do trabalhador. Doutor Paulo, você acha que o assédio moral tem diminuído ao longo do tempo? Eu pergunto isso porque eu trabalhei numa empresa de bebidas há muitos anos atrás e tinha lá, o pessoal não batia a meta, tinha que fazer flexão, o pessoal que não batia a meta tinha que ficar com uma tartaruga em cima da mesa, o último, pior vendedor tinha que usar uma fralda durante uma semana para poder... É uma humilhação, né? E depois de um tempo de tantos processos que essa empresa tomou, ela foi mudando e proibindo essas práticas, né? Então, eu queria saber só essa percepção, se isso, diante de muitas empresas que já foram penalizadas, se isso ainda continua muito frequente nas empresas. João, infelizmente, isso ainda hoje acontece. Talvez o assédio moral organizacional dessa forma, ou seja, aquela conduta perversa vindo da organização, que acaba humilhando e constrangendo o trabalhador, antes, há muito tempo atrás, era muito mais exposto, né? Muitas empresas faziam mais esse tipo de atitude, mas ainda existe hoje em dia. Nós temos ali o troféu abacaxi para o profissional de menor performance. Temos situações em que dentro da própria empresa se falava, olha, quantas pessoas precisam para carregar um caixão? Estamos nós 4 aqui, né? Ou nós 5, quem é que vai estar carregando o caixão? Quem é que vai estar dentro do caixão no mês seguinte? Dancinhas, prendas, flexões, enfim, situações que constrangiam. Hoje, o assédio moral, infelizmente, é maior do que antigamente. Maior? É muito maior, devido às pressões por metas e resultados, que sempre teve, mas hoje em dia é muito pior. O mundo globalizado, a crise econômica, ela incita algumas empresas, só que essa forma de cobrar, de uma maneira que prejudica o trabalhador, ela é velada, ela não é tão escancarada quanto eram as Hoje é mais dancinhas. sutil, então. Muito mais sutil. O senhor pode dar algum exemplo, então, dessas situações que são mais sutis, né? Até porque a pessoa, por ser mais sutil, às vezes a pessoa está sofrendo assédio moral e ela não consegue identificar isso como assédio moral. Você pode dar alguma situação ou exemplos para que o pessoal de casa que está nos assistindo? O que ocorre? O empregador, ele pode estabelecer regras na sua empresa, que se chama poder diretivo do empregador. Então, ele estabelece como é que vai ser a organização da sua empresa, quem vai trabalhar aqui e ali, as metas da empresa. E também o empregador pode punir os seus empregados. Essa punição, ela vai desde uma advertência verbal, e que forma é sutil. Muitas vezes
o chefe chega para o trabalhador e diz, fulano, se tu não melhorar a tua meta, tu vai ser demitido. Estou de olho em ti. Aí o trabalhador, ou seja, a cobrança ela pode acontecer, mas a forma que é feita a cobrança, todos os dias o chefe dizendo, eu vou te demitir se tu não melhorar. Então isso vai criando uma questão de tortura, um ritmo de tortura, uma rotina de tortura que acaba afetando a saúde do trabalhador. Não, E muitas vezes ele acha que só estou sendo cobrado. não, até o gestor acha que está criando uma motivação para que aquele profissional venda mais e, no fim, essa tortura acaba fazendo com que o profissional acaba rendendo menos. Muito menos. Inclusive, uma das perguntas que nós fazemos quando entrevistamos um cliente no escritório, você tem metas para cumprir? Ah, tenho. Se tu não cumprir as metas, tu vai ser punido? A pessoa fica olhando, ah, acho que não. Tá, mas e se tu não cumprir a meta de venda, por exemplo, um vendedor? O teu chefe te chama a atenção que tu pode ser desligado? Ah, constantemente. Ou seja, é a forma com que as coisas são cobradas. E tem diferentes tipos de assédio moral? Existem vários tipos de assédio moral. O assédio moral ele pode ser o mais comum, o vertical, que é aquele que o chefe assedia o seu subordinado. Então o chefe faz uma pressão psicológica, ele começa a tratar mal o seu subordinado, tem situações que ele grita com o subordinado. Existe nesse próprio assédio moral vertical, o de cima para baixo, existe o assédio moral descendente, ou seja, o próprio funcionário ele pode assediar o seu chefe. Ah, mas que forma é essa? Muitas vezes o ritmo e o clima de competições dentro da empresa, essa competitividade muitas vezes ela é desleal. Então muitas vezes o trabalhador ele acaba incitando o seu chefe, acaba pressionando o seu chefe a fazer alguns tipos de conduta, senão ele vai entregar esse chefe para o gerente maior. Tá? Então, ou seja, existe também o chefe assediar o subordinado e o subordinado assediar o chefe. Existe também situações em que os colegas podem um assediar o outro, que se chama horizontal, são aqueles colegas que também isolam o outro colega, discriminam o outro colega, abusam, né, psiquicamente do colega, com palavras de baixo calão, humilhando o colega. E muitas dessas situações, alguém vai pensar, ah, mas o que a empresa tem com isso? É isso que eu ia perguntar, como é que é, qual a responsabilidade da empresa quando não é o gestor que faz o assédio, mas é um colega? A responsabilidade da empresa ela é total, porque a empresa tem o dever de manter um bom ambiente de trabalho. A empresa não tem como não saber. A empresa tem que ter mecanismos de controle para que o ambiente de trabalho seja o melhor possível. Então, muitas vezes, assim, um colega isola o outro, grita, palavras humilhantes, e o chefe, muitas vezes, ele se omite de tomar uma decisão. Então, em muitos casos de assédio, que são casos graves, o trabalhador humilhado, ele procura o seu chefe, e essa sempre é a orientação, procure seu chefe, relate o que está acontecendo, e o chefe nada faz e ele se omite. Então, é um assédio moral feito por omissão, ou seja, um assédio moral horizontal entre colegas de trabalho, entre o mesmo nível hierárquico, e o chefe, ele faz um assédio moral por omissão, ele se omite de tomar uma decisão. Isso é bem importante, porque essa omissão, essa pessoa, a empresa, o gestor, acha que não tem responsabilidade sobre isso. E ela tem total responsabilidade. Total né? responsabilidade. Né? E tu acha também, doutor Paulo, que talvez falte capacitação nas empresas para determinar, esclarecer essas questões, o que é assédio moral, seja do gestor em relação ao funcionário, ou seja, do funcionário em relação a outros funcionários. Só acho que falta, às vezes, capacitação e que talvez muitas vezes as pessoas fazem isso sem saber da sua responsabilidade? Com certeza. Muitas vezes, João, é uma questão na organização, uma questão cultural, né? Então, tem muitas empresas familiares, empresas pequenas, que muitas vezes o dono da empresa, ele não se preocupa muito com esse tipo de coisa. Eu tenho um negócio de família e vai tocando. Em empresas grandes, quanto maior a estrutura, mais difícil
a empresa vai ter para controlar todo o ambiente de trabalho organizacional. E nesse caso é fundamental que a empresa invista em treinamento dos seus gestores. Porque gerir uma equipe não é fácil. Então exige uma série de circunstâncias e muitas vezes para obter o resultado, esse gestor que não está devidamente preparado, esse gestor ele acaba cometendo uma série de infrações em nome da empresa e a empresa nada toma de situação. Aí é passível de um processo trabalhista. Bom, doutor Paulo, e também o pessoal confunde, né? O que é assédio moral e o que é dano moral? O que não é assédio moral? O que é assédio moral? Qual a diferença de assédio moral e o dano moral? O dano moral é um episódio que acaba afetando a integridade psíquica e emocional do trabalhador. Por exemplo, o chefe grita com o trabalhador na frente de todo mundo numa reunião, expondo aquele trabalhador, humilhando o trabalhador. Isso é passível de dano moral. Afetou a integridade, a pessoa do trabalhador. Então, essa situação humilhante e constrangedora, naquele episódio, ele gera o dano moral. O caso do assédio moral é esse mesmo tipo de conduta, só que feita de forma repetitiva e prolongada. Ora, ambos os casos, ou seja, uma agressão verbal que tenha afetado o trabalhador, ela é passível de um dano sim, porque ela afetou a individualidade. Só que o assédio moral, muitas vezes é mais perverso, porque esse tipo de situação humilhante e constrangedora, ele vai se dando de forma repetitiva, continuada, e isso vai minando a saúde psíquica do trabalhador. Ele vai gerando uma série de doenças, ele vai gerando depressão, e esse trabalhador ele acaba afundando, muitas vezes pedindo demissão. Muitos casos a empresa ela quer se livrar do trabalhador e ela assedia o trabalhador para que ele peça demissão. Então são situações bem perversas. E na justiça, a penalização do dano moral é menor que o assédio moral? Na verdade, assim, no Brasil, a quantificação de valores, né, em relação a todos os... Porque isso é um dano extrapatrimonial. Assédio moral, dano existencial, eles são, os valores eles não são muito expressivos. Já no caso dos Estados Unidos, por exemplo, ele pode ser um valor muito expressivo. Né? Bom, doutor Paulo, muito obrigado até o momento pelos esclarecimentos, mas vamos ter aqui fazer uma pausa, vou ter que chamar o intervalo, é bem rapidinho, você que está nos assistindo, fique com a gente que já já voltamos. Bom, eu falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa tem muitos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores e muita informação, muito conteúdo relevante para você que nos assiste. E de segunda a sexta-feira estamos aqui falando sobre diversos assuntos como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. E hoje no programa estamos aqui falando sobre direito do trabalho, é um programa temático que estamos falando sobre assédio moral nas relações do trabalho. E quem está conosco aqui hoje é o Dr. Paulo Dias, esclarecendo todos assim, falando sobre esse tema tão importante aí, que gera muitas dúvidas em muitos trabalhadores. Bom, doutor Paulo, podia falando sobre essa questão do assédio moral, quais são os reflexos na saúde do trabalhador? O assédio moral, sendo aquelas condutas repetitivas e demoradas e prolongadas em relação ao trabalho, elas vão minando a saúde do trabalhador. Imagine um trabalhador que ele está lá na empresa trabalhando e os colegas começam a ridicularizá-lo, usar apelidos pejorativos, deixar escritos, e isso, as situações que nós vemos assim na prática do dia a dia são incríveis, desde apelidos horríveis ou ameaças de agressão. Esse trabalhador todos os dias convivendo com isso e vendo que a empresa nada faz, isso vai afetando e esse afetamento ele depende de pessoa para pessoa, alguns é muito mais rápido inclusive,
essas pessoas começam a desenvolver depressão, crise de pânico, ansiedade. E esses efeitos eles vão piorando com o passar do tempo. Muitas vezes o trabalhador ele tem medo de pegar um atestado médico para não ter chance de ir para a rua da empresa, ser dispensado. E aí a doença começa a agravar. As situações que levam ele constrangedoras, elas não param. Então esse trabalhador acaba se afastando. Muitas vezes esse trabalhador, alguns buscam ajuda, outros não buscam ajuda, até desenvolverem quadros graves de depressão, ansiedade, reflexos na saúde física, problemas cardiológicos, problemas familiares no relacionamento, insônia, síndrome de burnout, que é muito comum nos dias de hoje. Então, o grau de risco à saúde, ele é intenso e muitas vezes é causa de um afastamento previdenciário por um período prolongado. Doutor Paulo, até assim, pessoal, algumas pessoas podem estar pensando, mas se está sendo assediado no trabalho, por que não pede as contas e vai embora? Só que às vezes a pessoa é um chefe de família, é uma mãe que é a única fonte de renda de uma família e daqui a pouco ela não pode ficar sem aquela renda para o sustento da sua família, né? Então elas não têm essa opção, vou sair, vou procurar outro emprego. Às vezes não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil e nem é o caminho, né? A empresa quer se livrar de um trabalhador, porque ela não quer mais contar com o trabalhador, ela tem que demiti-lo, dispensa o trabalhador com todos os seus direitos e está tudo certo. O trabalhador não quer mais continuar na empresa, ele pede demissão, ele vai abrir mão de uns direitos, buscando aquilo que ele entende como certo. Agora, fazer as coisas dessa forma, para que o trabalhador peça demissão, é totalmente ilegal. O senhor comentou na sua fala anterior sobre a síndrome do burnout. O que é a síndrome do burnout, doutor Paulo? A síndrome de burnout é o chamado esgotamento profissional. É aquele trabalhador que é submetido, em muitos casos, ao assédio moral, que é o tema da nossa entrevista de hoje, que são aquelas situações constrangedoras e humilhantes tidas de forma prolongada e contínua em relação ao trabalho, jornadas de trabalho muito exaustivas. Então o trabalhador ele não consegue ter um repouso adequado, ele tem jornadas muito extenuantes e essas jornadas elas acabam afetando drasticamente a saúde do trabalhador. Por isso que é importante que haja pausas, as pausas legais, né? Aquela pausa do intervalo para repouso e alimentação, feita ao longo do dia, a pausa entre um dia e outro de no mínimo 11 horas, o descanso semanal remunerado de um dia, o período de férias, né? Essas pausas elas são fundamentais para que o trabalhador se desconecte. Ora, aquele trabalhador que não consegue parar nunca, ele não tem descanso, alguns não têm férias e as jornadas exaustivas, é como uma bateria. Ela acaba acabando a bateria, é uma lâmpada em todo o seu esplendor que começa a perder o seu brilho, além de situações muitas vezes no ambiente de trabalho, ruído excessivo o dia inteiro, má iluminação, um ambiente de trabalho degradante. Essas situações fazem com que o trabalhador gere um grau de desgaste e exaustão que ele não consegue se recuperar num período nem de férias, por exemplo. O trabalhador com burnout ele começa a ter uma vibração na pálpebra dos olhos, que é um sinal de esgotamento. Ora, mas eu já tive isso. Muitas vezes o esgotamento momentâneo, ele gera a mesma sensação de vibração na pálpebra. O burnout, só que essa pessoa ela descansa e ela fica bem. O burnout a pessoa não fica bem. Ela vai ter todo um trabalho médico, psicológico, de outras especialidades médicas para que ela possa voltar ao seu eixo. E nós temos que falar um pouquinho antes sobre isso, sobre se há uma indenização e se a pessoa também pergunta se a pessoa pode pedir essa indenização trabalhando ou só vai poder pedir depois que ela sair do trabalho. As situações de assédio moral, quando o trabalhador ele identifica e a situação fica insuportável, ele pode entrar, inclusive, com uma ação trabalhista pleiteando rescisão indireta, que é uma ação que o trabalhador entra contra a empresa como se aplicasse uma justa causa na empresa. E uma vez que a justiça entenda que existe de fato essa justa causa, o trabalhador ele tem garantido o seu direito da dispensa com todos os seus direitos como se fosse
uma dispensa sem justa causa. Também o trabalhador ele pode ingressar, caso ele não queira a rescisão indireta, se for comprovado que há assédio moral, ele pode entrar com processo trabalhista trabalhando sem problema algum. Ah, mas a empresa é obrigada a dispensar ele? Não, não é obrigada a dispensar ele. Aí na justiça vai se comprovar se existe ou não essas situações de assédio. E acho que uma coisa que pode também ser difícil, talvez, daí que você vai esclarecer que talvez não seja tão difícil, é como provar o assédio moral na justiça. Mas, como é que eu vou conseguir elementos para provar que existia esse assédio moral? Essa pergunta é extremamente importante, porque muitas vezes o trabalhador ele está envolvido numa situação muito complicada. O que eu faço? Comece a fazer registros desde já das situações que ocorrem o assédio moral. Anote no papel. Por exemplo, aonde que acontece essa exposição? Então, muitas vezes é num local determinado da empresa, então anote no dia tal, aconteceu tal situação, os colegas A, B e C estavam presentes. Então, comece a anotar os detalhes, porque as situações de assédio moral, elas se repetem. Então, é muito fácil construir na linha do tempo essas situações. Anote o nome dos colegas, porque esses colegas futuramente, eles podem servir de testemunha para você. Até porque se você vai lembrar a eles as situações que aconteceram, vai ficar muito mais fácil. Pode-se também utilizar escritos, né? Muitas vezes a ofensa, a humilhação, ela vem através de escritos, muitas vezes por e-mail, pelo WhatsApp, muitas vezes uma placa, um quadro na própria empresa. Então pode tirar fotos, pode encaminhar e-mails, documentos, gravações, né? O chefe gritando, o chefe humilhando, tudo isso aí pode ser utilizado numa ação trabalhista. Conversa de WhatsApp também. Conversas de WhatsApp. Então, realmente tem elementos. É importante quem está nos assistindo saber disso, né? Saber o que é assédio moral e também como buscar os seus direitos futuramente. Né? E, doutor Paulo Dias, e o trabalhador que sofre de doenças ocupacionais pode ter algum tipo de benefício previdenciário? Com certeza. Essas situações degradantes no próprio ambiente de trabalho, como falamos anteriormente, elas vão minando a saúde do trabalhador. Elas vão desenvolvendo doenças psíquicas nesse trabalhador. Então, o primeiro fator que é importante que você faça é procurar ajuda médica enquanto está trabalhando, porque a saúde é o bem maior. Então, procure uma ajuda médica, procure uma orientação médica, mas muitos casos, assim, como o assédio ele não diminui, ele continua na linha do tempo, então, muitas vezes o trabalhador ele precisa de um afastamento, às vezes médico ou psiquiátrico, depende da situação. Esse afastamento sendo superior a 15 dias, esse trabalhador vai para o INSS, auxílio doença, e se for identificado que a doença dele se deu por conta do trabalho, criando nexo com o trabalho, essa doença pode ser encarada como doença ocupacional, ou seja, uma doença originada do trabalho. Isso vai ter reflexos previdenciários, sim. Esse trabalhador ele vai ficar afastado no INSS pelo período que ele precisar para se recuperar e do seu retorno ele vai ter 1 ano de estabilidade de emprego. Doutor Paulo Dias, você trouxe informações muito importantes sobre a assédio moral, né, de como identificar, de como agir, de como buscar os seus direitos, mas também tem muitos empreendedores, empresários que estão nos assistindo também e daqui a pouco não querem evitar isso, né? Essas situações, porque às vezes pode ser desconhecimento. Como prevenir o assédio moral dentro das empresas? É fundamental que as empresas preparem muito bem os seus gestores, que a empresa tenha uma política visando o melhor ambiente de trabalho possível. É possível cobrar metas? Com certeza. E todas as empresas no dia de hoje, elas têm que cobrar metas e têm que atingir os seus objetivos. Ou seja, o lucro, o sucesso empresarial, ele não é conseguido de qualquer forma. A empresa tem que ter metas, tem que ter estratégias. E elas podem ser cobradas sim, não há problema algum. A forma com que essas metas são cobradas, muitas vezes, sai um pouquinho da linha da normalidade do equilíbrio. Então, o empresário ele deve treinar os seus líderes, treinar os seus gestores, fazer cursos, por que não
palestras e informações sobre assédio moral e estar atento no ambiente de trabalho, porque muitas vezes coisas acontecem na empresa e o dono da empresa precisa estar ciente, a fim de evitar que tenha doenças. O assédio moral ele diminui a produtividade. É isso que acaba, às vezes, o empresário, por desconhecimento, né? Ele acha que está motivando e com isso ele vai conseguir melhores resultados, quando de fato é o contrário, né? Ele vai, na verdade, ter cada vez mais dificuldade de alcançar os objetivos, de alcançar as suas metas. João, é aquela situação assim, ó. Se a empresa tem um gerente que tem uma equipe e esse gerente ameaça com o resultado, olha, se vocês não baterem as metas, vocês vão todos para a rua. E todos os dias esse gerente pressionar a equipe, o resultado vai aparecer? Vai. Mas como assim? Ele vai aparecer. Esse gerente ele vai ameaçar com morte, com demissão, os trabalhadores vão fazer, só que ao custo de médio prazo, todos acabam serão dispensados e a empresa vai ter prejuízo. Doutor Paulo, queria lhe agradecer pelos ótimos esclarecimentos sobre um tema tão importante e também agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado, até amanhã, tchau, tchau.